Nós acabamos de cantar Caia Fogo dos Céus, queima este altar. Mostra para este povo que há Deus em Israel. Esse texto está lá em 2 Crônicas, capítulo 7, acho que 7:7. E acabando Salomão de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto, e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. E os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. E todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa, encurvaram-se com o rosto em terra sobre o pavimento, e adoraram e louvaram ao Senhor, porque é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. E acabando Salomão de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto. O fogo e a glória de Deus são sinais da sua aprovação. O fogo e a glória de Deus são sinais da sua aprovação. Nós acabamos de cantar aqui. Caia fogo do céu e queima este altar. Caia fogo dos céus. Em outras palavras, Senhor, venha o sinal da sua aprovação sobre as nossas vidas. Venha o sinal da aprovação sobre nós. Venha o sinal da aprovação sobre aqueles que estão reunidos no templo. Porque nesta noite, este é o altar. Nesta noite, a sua vida é o altar. Nesta noite, aqui reunidos, nós pedimos ao Espírito Santo, pedimos a Ele, derrama fogo dos céus, derrama sobre as nossas vidas, derrama neste altar e faz aquilo que precisa ser feito, porque é o que nós necessitamos, não é o que nós queremos ou o que nós corremos atrás, mas é aquilo que nós necessitamos, eu e você necessitamos da presença, do agir e do trabalhar de Deus. E quando nós fazemos de todo o nosso coração, quando em nós não existe nada, ou nós não deixamos que nós possamos nos aparecer, mas nós deixamos que a glória dele se manifeste em nós, o fogo cai e a glória vem. O fogo cai e a glória vem. E é isso que eu quero pedir ao Senhor nesta noite, para que Ele continue derramando do seu fogo e da sua glória sobre as nossas vidas. Fecha os seus olhos antes de nós começarmos. Senhor, nós somos a tua igreja reunida nesta noite, neste lugar. Senhor, e nós sabemos, ó Pai, que onde nós estamos é terra santa, é lugar, Senhor amado, separado para adorar e exaltar o teu nome. A tua palavra diz, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que você pisa é lugar santo. E nesta noite nós estamos aqui, Senhor amado, e nós clamamos a ti, que o fogo do céu venha cair. Oh, meu Pai, que a tua glória se manifeste nesta noite, neste lugar. Oh, meu Pai, que nós continuemos a sentir a tua presença, que aquilo que nós apresentamos a ti, Senhor, seja para a adoração e para a exaltação do teu nome, seja para que o teu nome seja glorificado, que em nome de Jesus, ó Pai, a palavra que será, meu Pai amado, também entregue nesta noite, ela venha com autoridade e com ousadia, ela venha, meu Pai, para fazer diferença nas nossas vidas, que nós não saiamos daqui da mesma maneira, mas saiamos daqui impactados pela tua palavra, saiamos daqui movidos pela tua palavra, meu Pai, porque nós sabemos que é ela quem faz, nós sabemos que é através dela, meu Pai amado, que há ação, em nome de Jesus, amém e amém. Queridos, eu não sei se abaixaram aqui ou o som deu uma sumida para mim aqui. Vocês estão me ouvindo? Então não tem problema. Deve ser problema aqui, né? Da pecinha que está aqui na frente do microfone. Queridos, o tema desta mensagem nesta noite, abre a tua Bíblia aí em Hebreus, capítulo 11, versículos 1. Pode deixar a tua Bíblia aberta em Hebreus, porque nós vamos caminhar aqui. Tive uma semana bastante corrida, muita coisa para estudar, muita coisa para fazer. E eu ontem dei uma olhadinha na escala e eu vi que eu estava na escala para pregar. Sabia que eu pregava por estes dias, mas a gente teve que fazer umas mudanças nas escalas aí, porque semana que vem na outra semana a gente viaja para a convenção, e aí a gente fez umas mudanças em escala, fez umas mudanças que o pastor Caio teve que fazer uma cirurgia na boca, não podia conversar, falar, então a gente mudou, jogou um para cá, jogou um para lá, e no final das contas eu prego hoje, né? Aí eu falei, Senhor, qual é a palavra que o Senhor tem para ministrar na tua igreja? Ou aquilo que o Senhor quer ministrar no meu coração? E pela manhã, eu ainda não tinha o tema e a mensagem, mas pela manhã, eu peguei o celular, assim que ele despertou,
e automaticamente ele entrou. Ele é programado para entrar em dois cultos que eu costumo partilhar no domingo pela manhã. Eu sempre partilho ou o culto da nossa igreja de Maringá, ou o culto que é da igreja da minha cunhada, do Brasil para Cristo, do Mandaqui. E a hora que entrou, ela é ministra de louvor, estava louvando, e ela começou com medley. Diz a palavra: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Então, como eu disse, a fé é dom de Deus. Aqui nós vemos que nós somos salvos pela graça por meio ou por intermédio da fé. Isso nós sabemos, todos aqueles que aceitamos ao Senhor Jesus, sabemos que nós somos salvos mediante, pela graça, por meio, por intermédio da fé. Então, de onde vem a fé sendo falada aqui? O texto diz, é dom de Deus. A salvação é um dom de Deus e a fé está inclusa neste pacote. A salvação é dom de Deus e a fé está inclusa neste pacote. Então, você leva aí esse pacote. O processo de salvação é dom de Deus. A fé faz parte aí deste processo. Então, a fé que nos move é o resultado da graça de Deus. A fé que nos move é o resultado da graça de Deus. A nossa fé em Deus é aquilo que nos move. A fé que eu e você temos em Deus, esta é a fé que nos move. Não é um esforço humano, é um dom de Deus. Não é um esforço humano, é um dom de Deus. Se você não tiver esse dom que Deus te dá, não tem como. Mas uma verdade clara que nós precisamos aprender nesta noite. Toda a fé que precisamos para viver vitoriosamente, Deus já colocou dentro de nós. Então, veja esta verdade nesta noite para a sua vida. Veja esta verdade. Vamos clarificar esta verdade. Toda a fé que precisamos para viver vitoriosamente, Deus já colocou dentro de nós. Aleluias! Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Você pode aplaudir a Ele, porque a fé que você precisa, essa fé vitoriosa, já está dentro de você, já está dentro de nós. Agora eu e você precisamos crer. Nós precisamos crer. Porque tão somente sabermos da verdade não nos fará diferença se nós não crermos. Então você precisa crer. A essência da fé consiste em crer e receber o que Deus revelou. E pode ser definida como confiança no Deus das Escrituras e em Jesus Cristo, a quem nos enviou. Então eu vou repetir, a essência da fé consiste em crer e receber o que Deus revelou. E pode ser definida como confiança no Deus das Escrituras, Deus da palavra, e em Jesus Cristo que o enviou. A fé é confiança que temos. A fé é a confiança nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Lá em 1 João capítulo 5, versículos 14 e 15, nós podemos encontrar esta verdade. A fé é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Então, vamos ao primeiro ponto. A fé que nos move é uma fé confiante. A fé que nos move é uma fé confiante. É aquela fé que você está confiante de que vai acontecer. Confiante de que você vai realmente chegar naquilo que você está esperando. Porque esta é a fé verdadeira. A fé que nos move. Pela fé, abra aí, você está em Hebreus ainda. Hebreus 11, versículo 4. Hebreus 11, versículo 4 diz aqui: pela fé Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois
depois da morte ainda se fala. Ela, a fé, depois da morte ainda se fala. Aqui nós vemos que pela fé Abel ofereceu sacrifício maior do que Caim. Então, pela fé, aqui houve esta confiança. Ele foi ali e ele realizou. Ele fez. Então, a confiança, ele foi e realizou um sacrifício. A fé que nos move é uma fé confiante. Pela fé confiante, Noé, Hebreus 11:7, Noé devidamente também foi avisado das coisas que ainda não se viam. Ele temeu e para a salvação de sua família preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Hebreus 11:7. Então, meus queridos, pela fé, Noé, esta fé confiante, Noé salvou-se a si mesmo e salvou toda a sua família. Pela fé, houve a salvação. Ele não sabia, mas ele tinha fé daquilo que Deus tinha falado, daquilo que Deus tinha comunicado a ele. E esta fé que move, esta fé confiante, foi a fé que salvou toda a sua família. E a pergunta hoje é: o que nós podemos fazer pela fé? O que você pode fazer pela fé? Pela fé, eu e você podemos clamar. Pela fé, eu e você podemos levantar a nossa voz e clamar. Pela fé, eu e você podemos enxergar o que Deus pode fazer nas nossas vidas. Pela fé, eu e você podemos enxergar o que Deus pode fazer na nossa família, o que Deus pode fazer na nossa comunidade, o que Deus pode fazer nesta igreja. Pela fé, nós podemos enxergar o que Ele pode fazer no nosso casamento, o que Ele pode fazer nas nossas finanças. Pela fé, você pode enxergar. É pela fé que nós olhamos. Noé, pela fé, ele alcançou ali a sua família, que foi toda ela, foi livre, toda ela foi ali realmente liberta, livre de passar pelo o dilúvio, por tudo aquilo que aconteceu. Qual é o livramento que Deus está dando para você? O que Deus está te dizendo nesta noite é pela fé. Mova-se pela fé. Mova-se por esta fé em nome de Jesus. Queridos, pela fé, eu e você podemos e devemos viver. É pela fé. Pela fé, Hebreus 11:21. Pela fé, Isaac abençoou Jacó e Esaú no tocante às coisas futuras. Pela fé, Isaac abençoou Jacó e Esaú no tocante pelas coisas futuras. Pela fé, eu abençoo você. Pela fé, eu abençoo a sua casa. Pela fé, eu abençoo o teu futuro. Pela fé, eu abençoo. Pela fé, haja salvação, haja bênção e haja renovo sobre a sua casa e sobre a sua vida nesta noite. Porque esta fé que nos move é a fé que está neste lugar. Esta fé que nos move é a fé que faz com que nós estejamos com esta porta aberta. É a fé que nos faz estar neste lugar. Porque se nós não tivéssemos fé, nós não estaríamos aqui. Se nós não tivéssemos fé, o que estaríamos fazendo aqui num domingo? Desse que nós poderíamos estar em casa, tranquilamente descansando, tranquilamente assistindo um programa aí que nós gostássemos, maratonando uma série na televisão. Você está aqui por quê? É pela fé. É esta fé que te move. É esta fé que faz diferença. A fé que nos move, segundo ponto, é uma fé que nos traz livramento. A fé que nos move é uma fé que nos traz livramento. Hebreus capítulo 11, versículo 23. E meus queridos, incrível como Deus é tremendo em fazer. Enquanto ela louvava, o Senhor ia ministrando no meu coração. Enquanto ela ia cantando um medley ali, Deus ia falando. Enquanto ela ia falando, ia cantando. E Deus ia falando, esta é a fé que te move. Esta é a fé que você precisa crer. Esta é a fé que faz diferença na sua vida. É esta fé. É esta fé. Meus queridos, a fé que nos move é uma fé que nos traz livramento. Hebreus 11, 23 diz a palavra: pela fé, Moisés
já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram ao mandamento do rei. Pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei. Deus trouxe livramento a Moisés e cumpriu a promessa que tinha em sua vida. Moisés foi o libertador do povo de Israel. Depois de 400 anos de escravidão, os israelitas foram libertados por Moisés, que foi escolhido por Deus para tirar o povo do Egito e levá-los novamente à terra de Israel. Oh, glórias! Pela fé, Moisés alcançou a promessa de livrar o povo. Então, como eu digo a você, pela fé, a fé que nos move é uma fé que nos traz livramento. Mesmo sendo falhos, Deus o fez atravessar o Mar Vermelho e cruzar em seco. Pela fé, eu e você, a fé que nos move hoje é a mesma fé de Moisés. E é a mesma fé que pode trazer o livramento. É a mesma fé que pode te trazer o livramento. O livramento para mim e para você. Eu não sei qual é a situação difícil que você está enfrentando. Eu não sei o que está acontecendo. Eu não sei, talvez você está aqui nesta noite e você precisa de um livramento. Algo acontece na sua casa, na sua vida. Algo está acontecendo e você olha e fala, é só o Senhor. É só Ele, eu preciso, é só Ele para me livrar dessa situação. É só Ele para me livrar do que está acontecendo. E eu quero te dizer nesta noite que a fé que nos move, a fé que te move, é a fé que te traz o livramento. É a fé que pode realizar sobre a sua vida. Meus queridos, não importa o que você está enfrentando. Se esta fé te move, em nome de Jesus, nesta noite você vai sair por estas portas e você vai sair certa de que o livramento já aconteceu sobre a sua vida. Você vai sair certa de que o Senhor já te deu, Ele já fez, Ele já realizou sobre a sua vida. E se você estiver ferido pela fé que nos move, a fé em Deus, a fé em seu Filho, nós podemos estar feridos, mas nunca nós seremos destruídos, pois Ele é aquele que nos prova para que eu e você possamos ser aprovados. E talvez você está passando aí por lutas, talvez você está passando por momentos que você precisa de um livramento, e eu quero te dizer, o Senhor está te provando para que você seja aprovado. O Senhor está te provando para que você seja aprovado. Muitas coisas acontecem nas nossas vidas. Muitas coisas nós vivemos. E muitas vezes nós pedimos, Senhor, nos livra. Senhor, porque o Senhor me faz passar por isso? Senhor, essa situação. Senhor, isso, Senhor, aquilo. O Senhor está te provando para te aprovar. Ele está te provando. E nós só crescemos quando nós passamos por essas provações. Nós só crescemos quando nós passamos por essas provações. Meus queridos, de que maneira você pode saber que você conseguiu atingir um objetivo, que você conseguiu ali alcançar um objetivo, se você, quando é colocado à prova, você não consegue realizar? Nós estudamos, nós nos preparamos, e aí quando nós vamos de fato, estamos aí na profissão ou naquilo que nós escolhemos, aí nós descobrimos se realmente nós somos aprovados. É ou não é? Pensa qual é a sua profissão, o primeiro dia de trabalho daquilo que você se formou. Qual foi? Quem é professor aqui, o primeiro dia que foi dar aula, você, peraí, como é que é o negócio? Como é que funciona? Nossa irmã aqui que trabalha no hospital, que é enfermeira, como é que funciona? Aprendi tudo isso, aí eu saio da faculdade, peraí, como é que é o negócio? Tamires aqui, advogada, como é que é, Tamires? Aí chega na hora de ter que defender um caso, como é que é? Tem que ser agora que você vai ser provada, né? Agora que a gente é provada, desta maneira que as coisas acontecem. E da mesma maneira as coisas de Deus. Nós queremos sim, mas nós não queremos passar por este período em que nós somos provados, onde as coisas acontecem nas nossas vidas, porque o Senhor está dizendo, você precisa ser provado para ser aprovado. É a palavra do Senhor que diz. E quando nós pensamos de forma diferente, nós estamos fugindo da palavra de Deus. A fé que nos move. Aleluias.
crendo que nossa fé será recompensada, porque o nosso Deus é o mesmo Deus de Moisés. Ele é o mesmo Deus dos heróis da fé. A minha e a sua fé será recompensada. Então eu quero te dizer que você será recompensado pela fé que você tem. Você será recompensado pela fé que o Senhor colocou em você. Quando você crê, quando você está confiante, você será recompensado. Aleluias. A fé que nos move é uma fé confiante. A fé que nos move é uma fé que traz livramento. A fé que não esmorece é a fé das promessas. É a fé que não nos desanima, que não nos faz desfalecer. A fé que não perde o sentido. Esta é a fé que nos move. A fé que não nos faz esmorecer. A fé que não perde o sentido. Você quer algo maravilhoso do que termos fé em Deus? Esta fé que não vai perder o sentido de maneira alguma. Ah, como Deus é maravilhoso. A fé que nos move é a fé que nos traz socorro. Aleluias. A fé que nos move. Eu posso até estar aflito, mas com esta fé, eu nunca serei destruído. Aleluia. Você crê nesta verdade? Se você está aflito com alguma situação, eu quero te dizer nesta noite que com esta fé, você não será destruído. Você pode até chorar, você pode até sofrer, mas a fé que te move traz o socorro, sabendo que Deus fará, não importa como, mas Ele fará. Então esta fé que te move, é esta fé que vai te trazer o socorro. O que você tem precisado? Socorro. Qual é o socorro? Qual é a situação que você tem vivido? E que é somente o socorro de Deus? É provisão? A fé que nos move traz provisão. Será que é isso que você está precisando? Você está precisando de uma provisão? Se o azeite e a farinha faltar, Deus vai fazer. Deus proverá. Ele é o socorro. Se o azeite e a farinha faltar, Deus proverá. Livro de 1 Reis, capítulo 17, versículos 14 a 16. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará. Livro de 1 Reis, capítulo 17, de 14 a 16. A farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê a chuva sobre a terra. E foi ela e fez conforme a palavra de Elias, e assim comeu ele e a sua casa muitos dias. Meus queridos, para quem não conhece, neste texto vemos um milagre acontecendo. O socorro de Deus por intermédio da fé. A fé que moveu a viúva na cidade de Sarepta a crer no milagre da multiplicação. Ali, do azeite e da farinha. E alimentou o profeta, Elias, e a viúva e o seu filho. Pela fé, houve o socorro. E nesta noite, pela fé, Deus está trazendo socorro para mim e para você. É pela fé que este socorro está vindo. É pela fé que você está recebendo este socorro. Eu não sei, talvez você esteja nessa situação de que você pensa que a farinha e que o azeite vai faltar, que o alimento vai faltar. Talvez você está nessa situação: Senhor, vai faltar. Senhor, olha, a minha despensa está vazia. Senhor, eu preciso. Como eu vou fazer? O Senhor está dizendo: Ele é aquele que socorre e traz multiplicação. Ele é aquele que não vai deixar faltar. Em nome de Jesus, creia nesta palavra, creia neste Deus, creia neste mover, creia em nome de Jesus, creia na provisão. Não viva pela vista, mas viva pela fé. Não viva por aquilo que você está olhando com os teus olhos, porque nós temos o hábito de vivermos por aquilo que nós vemos. E se nós não vemos, nós não cremos. Mas eu quero te dizer nesta noite: não viva pela vista, viva pela fé. Não viva pela vista, viva pela fé. Olhe para o alvo e então veja a provisão de Deus
nesta noite. Veja a provisão de Deus no nosso meio. Veja a provisão de Deus nas nossas vidas. Veja a provisão de Deus. Eu não sei aquilo que você precisa, qual é a provisão, mas nesta noite o Senhor quer falar sobre fé. O Senhor está falando sobre fé. E se o Senhor está falando sobre fé, é porque nós precisamos dar atenção a isso. É porque nós precisamos, talvez nós estamos nos desviando. Talvez nós estamos aí preocupados com tantas coisas e nós esquecemos desse mover, nós esquecemos desta fé, a fé que nós conhecemos, que nós aprendemos, que nos foi ensinada na palavra. Ou talvez você nunca tenha experimentado esta fé. Talvez você nunca tenha vivenciado esta fé. E eu digo a você que durante anos e anos em que eu tenho como serva de Deus, que eu tenho, juntamente com a minha família, com o meu pai que era o pastor desta igreja, no ministério, quantas vezes nós vivenciamos a mão e o mover de Deus, quantas vezes a fé que nos move, foi a fé que trouxe alimento para minha casa, foi a fé que trouxe roupas para nós vestirmos, foi a fé que realizou tantas coisas, foi a fé que trouxe cura, foi a fé que fez coisas impossíveis. Meus queridos, eu tinha um rim esquerdo de 13 para 14 anos. Eu tinha um rim esquerdo que eu estava perdendo. O médico disse, o rim está secando. O rim está secando. Me descobri diabética. Não era como é agora. Você vai lá, né, passa no posto de saúde, tem acompanhamento, pega aparelhinho, mede, né, fura o dedinho, tem insulina para tomar em casa. Não, meus queridos. Eu tenho 50 anos, de 13 para 14 anos isso não existia. Você precisava ir para o hospital. Você precisava tomar insulina lá no hospital. Você não tomava insulina em casa como hoje o pessoal toma. Você não tinha um negocinho para furar o dedo para saber quanto é que estava a sua glicemia. Então, eu quando fui para o hospital, eu estava diabética, com uma glicemia altíssima e sabia nem que tinha gente com diabetes na família. Perguntaram para o meu pai na época, tem alguém com diabetes na família? Meu pai, acho que não tem ninguém não. E eu estava tão diabética que eu estava perdendo o rim esquerdo. Totalmente estava perdendo o rim esquerdo. E meus queridos, a fé que nos move, a fé que move a minha vida, a fé que move a minha família, a fé que move os meus pais, a fé a qual eu fui ensinada, esta mesma fé me trouxe cura. Hoje eu não tenho diabetes, hoje o meu rim está perfeito. Às vezes tem umas predas aqui que aclamar aqui, mas o rim, né? Os rins, eles estão aqui. Foram recuperados. E eu tenho um exame guardado ainda, dessa época, para provar aquilo que eu estou falando. É a fé que nos move. Eu cheguei aqui, nós temos 30 anos aqui, isso? Nós estamos há 30 anos aqui. Vai fazer? Aí diz que vai fazer 30. Oh, gente, vocês não sabem não, eu caio aqui, tem que falar, 30 anos, né? 29. Aí ela, olha, Senhor, meu Deus. Vamos fazer 30 anos aqui. E eu cheguei em São Paulo. E eu nem vim com os meus pais na mudança porque eu estava com problema de saúde e eu não tinha condições de fazer uma viagem. Meu pai pediu para que eu ficasse na casa da minha tia, que morava no interior de São Paulo, para que depois que eles estivessem estabelecidos aqui, eu pudesse vir, porque eu não tinha condições de saúde para vir. Eu tinha dor no corpo inteiro. Todo o meu corpo doía, eu não sabia de onde que vinha. Eu já tinha feito tudo quanto é exame. E eu cheguei em São Paulo, quando eu cheguei aqui, eu fui procurar o posto de saúde. Foi quando eu te conheci, né, Flávia? Foi quando eu conheci a Flávia. A primeira pessoa que eu topei no posto de saúde foi a Flávia. Aí não vamos contar, né, que eu conheci a Flávia, que a Flávia me apresentou o Caio, que o Caio eu conheci, e aí, ó, casou com a minha irmã. A genealogia. E eu fui ao posto de saúde. E eu conversei com o médico, e esse médico já é falecido também, Dr. Paulo. Olha como eu lembro, Dr. Paulo. E eu expliquei para ele que doía tudo quanto é parte do meu corpo. E que eu já tinha feito isso, feito aquilo, feito aquilo. Aí ele olhou para mim, pediu alguns exames, mas ele falou, eu nem preciso de exames, que eu sei o que você tem. Você tem febre reumática. É isso que você tem. E nós vamos tratar. Eu tratei. Tomei a medicação, fiz tudo isso. E eu nunca mais tive problema algum. Nunca mais tive problema algum. É a fé que nos move. Porque nós precisamos, e às vezes nós precisamos entender que esta fé que nos move usa medicamentos.
Essa fé que nos move precisa de um diagnóstico, precisa de algo. É o Senhor agindo. Então, eu não posso também dizer, a fé que me move, vou ficar com fé, não tomo remédio, vou ficar com fé. Não. Mas o Senhor usa como Ele quer. Ele move, Ele faz e Ele age. Então é esta fé que o Senhor está dizendo nesta noite, que eu e você precisamos reconhecer. Creia na provisão. Não viva por aquilo que você está vendo, mas viva pela fé, olhando para o alvo e olhando para o alto, olhando para o Senhor, porque é dele, para Ele são todas as coisas, em nome de Jesus.